Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, do verso 1 ao verso 18. É o texto para a nossa reflexão nesta noite. Vocês que estão em casa, por gentileza também, tomem a sua Bíblia. Esse é um momento que nós precisamos de muito auxílio do Espírito Santo para iluminar o nosso entendimento, quebrantar o nosso coração e nos dar a sensibilidade necessária para compreender a mensagem do Senhor, e também um exercício de concentração, porque especialmente para quem está de longe, é muito fácil a gente perder a concentração quando você tem a sua atenção dividida entre muitas coisas dentro da nossa casa. Mas nós vamos orar e pedir que Deus fale conosco e que Ele produza frutos na nossa vida através da sua palavra. Apocalipse capítulo 13, do verso 1 a 18. Eu vou ler, gostaria que você acompanhasse aí com a sua Bíblia. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso, e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como que golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo o cordeiro, mas falava como um dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Eu gostaria que você ainda abrisse a sua Bíblia num outro texto que nós vamos usar. É um texto complementar a esse que está lá em 2 Tessalonicenses, segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2.
2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 12. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Muito bem, feche os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Ó Deus bendito, ajuda-nos, ó Pai, a aprender com a Tua palavra. Tua palavra é viva e eficaz, e ela traz consolo, ela traz conforto, ela traz exortação e ela traz encorajamento para a nossa vida. Ela traz, ó Deus, preciosos e pertinentes alertas para a nossa vida e para o nosso tempo. Então somente ajuda-nos, ó Deus, a nos alimentar desta palavra e a nos, ó Deus, municiar com a verdade, para não sermos, ó Deus, enredados pela mentira e pelo engano. Que o Teu Espírito nos ajude e que o Senhor fale ao nosso coração neste momento, em nome de Jesus. Amém. Texto grande, mas nós vamos vencê-lo. Eu quero que você guarde 3 palavras. E estas 3 palavras são as 3 palavras mais importantes para nós nessa noite. Porque vocês vão ouvir muitas palavras que eu não gostaria que recebessem o ibope, que recebessem a atenção principal de vocês. Por isso, no momento em que a mente de vocês está aí com a atenção a pleno vapor, eu gostaria que você guardasse 3 palavras. A primeira delas, vocês vão repetir comigo. A primeira delas é perseverança. Repitam: perseverança. A segunda é fidelidade. Fidelidade. E a terceira é sabedoria. Sabedoria. As 3 juntas: perseverança, fidelidade e sabedoria. Estas são as palavras da noite que eu quero que você guarde, que eu quero que você busque estas 3 palavras e as ações que elas nos conclamam a realizar diante daquilo que nós vamos ver neste texto. Muito bem, voltando lá e lembrando um pouquinho da semana passada, em Apocalipse 12 nós vimos a tentativa ousada, arrogante de Satanás de tentar impedir que o Filho de Deus viesse ao mundo. E para fazer isso, Satanás ataca a mulher, que no texto lá do capítulo 12 é um símbolo da igreja. Todo o povo de Deus, em todas as épocas, do Antigo e do Novo Testamento, é representado no capítulo 12 como uma mulher. E Satanás tenta impedir
que este povo de Deus, que é o berço onde o Senhor fez nascer o seu Filho, nosso Redentor, tenta impedir a todo custo que esse povo resista aos séculos, resista à história, resista às grandes guerras e os grandes conflitos que nós encontramos narrados no Antigo Testamento. Satanás se levanta contra aqueles que em vários momentos da história receberam a expectativa do cumprimento da promessa. É assim como aconteceu lá, quando Caim se levanta contra Abel, depois contra o próprio Faraó, manda matar os primogênitos na época do nascimento de Moisés, e depois na própria época do nascimento de Jesus, quando Herodes manda matar os meninos com menos de 2 anos. Nós temos sempre uma tentativa declarada dos poderes desse mundo, representando a oposição de Satanás contra Cristo. Nós vimos isso no capítulo 12. Mas Cristo veio, o plano de Deus se completou, se concretou, e Jesus, especialmente lá na cruz do Calvário, ele concretizou esse plano, ele solidificou esse plano, quando ele entregou a vida em nosso lugar, e ele mesmo declarou: está consumado. O plano do Pai foi realizado, um Deus justo, justificando pecadores através de um pagamento definitivo, um sacrifício realizado pelo próprio Filho de Deus, Jesus. Jesus foi morto, mas ressuscitou, e ao ressuscitar ele ascendeu aos céus, e então a obra do Pai completa, deu a todos os santos, a todo o povo de Deus, aqueles que já partiram e aqueles que vivos estão, a esperança, porque a nossa dívida foi paga. E diante deste pagamento definitivo da dívida e a ascensão do Cordeiro de Deus à destra do Pai, foi ordenado ao anjo Miguel, e essa é a segunda parte lá do capítulo 12, que expulsasse de diante do trono de Deus a Satanás e todos os seus anjos, que são os demônios. E houve batalha no céu, e o arcanjo Miguel expulsou da presença de Deus Satanás, que fazia acusação contra os filhos de Deus. Agora que a dívida dos filhos de Deus foi paga definitivamente por Cristo, a obra de Cristo faz com que Satanás seja expulso da presença de Deus, e o anjo Miguel foi o agente de Deus, o arcanjo Miguel responsável por isso. Nós lemos lá no capítulo 12. Satanás então foi lançado da presença de Deus para a terra, e no final do capítulo 12 é dito que ele então junta toda a sua fúria, e junta todos os seus exércitos de demônios, e ele se volta contra a igreja. Ele não pôde vencer o Filho de Deus, ele não pôde vencer o próprio Deus. Então agora ele, na sua última revolta, na sua última rebelião contra Deus, ele vai atingir a igreja. E o capítulo 12 termina dizendo que o grande dragão, que nós sabemos que é Satanás, porque o próprio João diz isso, que este grande dragão, ele se coloca entre o mar e a terra, na praia, ele se coloca ali, ele se posta naquele lugar, numa atitude de movimento estratégico e militar contra o povo de Deus, contra a igreja. E é nesse contexto que então nós iniciamos o capítulo 13. E no capítulo 13 nós vamos ver como que o grande dragão, a grande serpente, que é Satanás, como ele ataca a igreja nesse tempo que nós vivemos, desde a primeira vinda do Senhor Jesus até o dia final, quando o Senhor Jesus retornar para encerrar essa história terrena nossa. Nesse período, Satanás está postado numa posição de ataque contra a igreja, limitado no seu poder, mas cedendo e oferecendo a sua força, o seu poder a agentes que vão atacar o povo de Deus e vão tentar de alguma maneira sufocar a obra de Deus e a proclamação do Evangelho e a vida, a perseverança, a fidelidade do povo que é do Senhor. E é isso que nós vamos então ver nesse texto. A interpretação do texto, eu vou caminhando com ele, vou ao mesmo tempo trazendo essa interpretação para vocês. Portanto, o assunto aqui é o anticristo e o falso profeta, os agentes de Satanás contra a igreja. Esse é o ponto aqui para nós, o assunto do capítulo 13. O anticristo e o falso profeta, agentes de Satanás no ataque à igreja, ou contra a igreja. A pretensão desses
dessas bestas que são apresentadas aqui, que são agentes de Satanás, a pretensão delas é perseguir a igreja, é tentar de alguma maneira frustrar os planos de Deus, é tentar de alguma maneira causar dano, causar destruição àquilo que Deus fez. E então esse texto vai nos apresentar duas bestas. A ideia de besta aí é de alguma coisa que personifique algo que é mal, que é ruim, que é assustador, que é aterrorizante. E aí nós vamos encontrar do verso 1 até o verso 10, a descrição de uma besta que é chamada besta que emerge do mar, que é a descrição do anticristo. E depois nós vamos encontrar do verso 11 até o verso 18, a descrição de uma outra besta, que é a besta que emerge da terra. E essa descrição é a descrição do falso profeta. E nós vamos ver qual é a diferença entre um e outro, e entender o que João está nos apresentando e qual é a alerta que ele está fazendo para nós, para a igreja e para o nosso tempo. O tempo da aparição dessas figuras nefastas, ele está melhor explicado lá no texto do apóstolo Paulo de 2 Tessalonicenses. E melhor explicado, eu digo, em termos, porque Paulo diz algo que faz referência a uma conversa e a um estudo, um discipulado que ele fez com a igreja de Tessalônica, mas não fez conosco. Então Paulo vai e se dirige à igreja de Tessalônica e diz: olha, vocês lembram quando eu estive aí? Lembra que eu falei bastante com vocês a respeito daquilo que detém o anticristo, o homem da iniquidade? Então, enquanto não for afastado aquilo que o detém, ele não vai aparecer. Mas Paulo não explica para nós o que é que o detém. E eu tenho alguma sugestão que eu vou fazer sobre isso lá no final para vocês, mas ele não nos dá isso. Nós temos também outros textos, como na epístola de João, lá no finalzinho, um pouquinho antes de Apocalipse, lá na epístola de João, no capítulo 2, João vai nos falar que o anticristo já está no mundo. Lá nos dias de João ele já dizia isso. E ele não só diz que o anticristo já está no mundo, mas ele diz que muitos anticristos já estavam presentes no mundo. Ele fala de pessoas que estavam dentro da igreja e que não são mais. Estavam, mas não eram de Deus. E que se levantaram contra o Senhor e se rebelaram, se apostataram da fé. Ele faz referência indiretamente a imperadores e a líderes opressores do primeiro século que causavam grande dor à igreja, dando a eles essa nomenclatura de anticristos, porque eles faziam oposição à obra de Cristo e queriam a glória que deveria ser dada somente a Cristo, eles queriam para eles, eles chamavam essa adoração para eles. Então veja, juntando essas duas pontas que eu citei para vocês, nós temos o apóstolo Paulo falando com a igreja de Tessalônica a respeito de algo que detinha o aparecimento de alguém que realmente personificaria publicamente esta imagem escatológica descrita aqui no final das Escrituras, que é a figura do anticristo. João, por outro lado, diz que muitos representantes, muitas pessoas que se comportam como, já estavam presentes no mundo, agiam no mundo, estavam ali presentes muito mais perto da igreja do que a igreja imaginava, porque alguns deles chegaram a estar dentro da igreja e depois se apostataram e saíram. O que de tudo isso a gente consegue concluir, para a gente começar uma caminhada aqui no capítulo 13, é que estas figuras, elas sempre foram representadas por um grande grupo de pessoas que ou apostataram da fé e abandonaram a fé e servem a espíritos demoníacos e servem a doutrinas falsas e servem a mentira, como também em muitas épocas da história, esse anticristo, ele foi de alguma maneira figurado, prefigurado, tipificado na ação de muitos líderes não religiosos, líderes políticos, que pela sua tirania atacaram a igreja e pelo desserviço que eles prestaram ao povo de Deus, eles podem ser muito bem chamados de anticristos, ou seja, eles estão pavimentando o caminho ao longo da história para que uma figura lá no fim, ela consolide toda essa oposição e receba isso que João está dizendo, toda a autoridade, todo o poder de Satanás, toda a autoridade dos governos desse mundo para atacar a igreja, para governar o mundo e para tentar de alguma maneira desestabilizar o plano perfeito, soberano e estável do nosso Deus. Muito bem, então vamos caminhar no texto. O texto do verso 1 até o verso de número 10, ele é uma descrição, ele mostra para nós o anticristo. Então o primeiro ponto nosso aqui é conhecendo o nosso inimigo, conhecendo
o anticristo e suas várias facetas. Vamos caminhar um pouquinho sobre isso, é indigesto, eu sei, mas é a proposta que nós temos hoje para que a gente conheça aquilo a respeito do que nós devemos tomar cuidado, nos preparar e perseverantemente manter a nossa fé alinhada com a palavra de Deus para não sermos seduzidos nem enganados por este inimigo. Bom, a palavra anticristo, a definição dela é alguém que tenta de alguma maneira substituir a Cristo, tomar o lugar que é dele, é um adversário, é alguém que é rival de Cristo e quer o posto que é de Cristo. Quando a gente fala de anticristo, nós estamos falando disso, nós estamos falando de uma figura que é o antônimo de Cristo, é alguém que se opõe em todos os aspectos a Cristo e quer suprimir Cristo da história, e quer colocar no lugar de Cristo a si mesmo, um novo personagem, um novo ator nessa história. O anticristo, como homem do pecado, ele é descrito lá pelo apóstolo Paulo, no texto que nós lemos, em 2 Tessalonicenses, nos versos de 1 a 12, e Paulo fala que ele surgirá num momento de grande apostasia. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente. Esse anticristo, ele será uma pessoa, um indivíduo, um homem, e esse anticristo, ele fará oposição ao povo de Deus, mas em relação a todo mundo, ele reunirá todas as pessoas num único pensamento, e ele ganhará a atenção e ganhará a autoridade das nações para que ele possa governar. Definitivamente lá, Paulo deixa claro para nós que, apesar de toda a autoridade e poder que ele recebe de Satanás para fazer sinais, maravilhas, ele será totalmente derrotado por um sopro da boca de Cristo. Então, antes que você comece a ficar amedrontado com o que a gente vai ler aqui em Apocalipse, lembre, ele já tem a sua derrota declarada, anunciada, e o dia dele está chegando. E a gente precisa saber disso, lembrar disso, porque isso nos ajuda na nossa perseverança. E a descrição então que João faz desse ser, ela é consolidada lá no último versículo, e aí eu vou começar por lá, porque é o que causa mais curiosidade nesse texto, que é o número 666. Quando você lê todo o texto, você vai ver que essa figura nefasta, ela é descrita como um indivíduo que tem um nome e tem um número, e é um número de homem, é isso que João diz, e diz o número é 666, e a gente fica sempre muito preocupado com 666, então antes que você fique aí 50 minutos pensando no 666, eu já vou te matar a curiosidade desde agora. Bom, quando você olha para o livro de João, João vai usar alguns números, e esses números eles sempre simbolizam algo muito maior do que o próprio número. Quando a gente lê, por exemplo, sobre os 144 mil, nós lembramos que ele está fazendo uma referência à igreja do Antigo Testamento, representado por 12 patriarcas, 12 pais da igreja, e a igreja do Novo Testamento representada por 12 apóstolos, e isso daí multiplicado um pelo outro, elevado à totalidade, a ideia de potencialização e a ideia de um número muito grande. E aí nós temos lá 144 mil, que não são 144 mil exatos, mas diz respeito à igreja do Antigo e do Novo Testamento. Quando João vai falar sobre plenitude e perfeição, ele usa o número 7, que é o número que ele usa para Deus. São 7 selos, são 7 trombetas, são 7 candeeiros. Tudo que diz respeito a Deus é representado pelo 7, porque significa perfeição e significa plenitude. Mas quando ele usa esse número 6, como ele está usando aqui, e aqui especialmente usa 3 vezes, quando ele usa esse número, ele está falando um número de homem, não é número que descreve Deus, não é um número usado para Deus, mas é um número usado para homem. Por quê? Porque é imperfeito, porque não tem perfeição, porque não tem plenitude, porque não tem completude, é o número do fracasso, é o número da derrota, é o número daquilo que é incompleto. E especialmente no caso desse homem, João está querendo deixar claro o seguinte: tanto no aspecto do poder nefasto desse homem, ele é absolutamente mau, por isso que ele não é 777, como você poderia associar para Deus e para a Trindade, mas ele é a totalidade do que é incompleto, do que é perfeito, do que é fracasso. Ele é fracasso, fracasso, fracasso. Ele é pecado, pecado, pecado. Ele é imperfeição, imperfeição, imperfeição. Ele é a rebeldia, a rebeldia, a rebeldia. Ou seja, ele está usando lá uma ideia veterotestamentária
da língua do Antigo Testamento, que é o hebraico, de quando você vai fazer o superlativo de uma coisa, você repete 3 vezes para dar ideia de superlativo. Quem está fazendo é o seguinte, olha, esse é o superlativo da imperfeição, da maldade, do fracasso e de tudo que é mal. Então, quando ele fala sobre esse número, não é para que você fique procurando alguém que apareça por aí, que é a soma das letras do nome de 666. Nem para ficar fazendo conta aí com código de barras para descobrir, olha, o código de barras é o número da besta, porque você faz uma conta maluca lá que você chega no 666. Tem gente fazendo essas bobagens por aí. A questão aqui não é o número, a questão aqui é o que o número representa. E eu sempre preciso de pensar assim quando eu estou lendo o Apocalipse. Esses números eles estão relacionados com uma ideia, com um princípio, com uma mensagem. E a mensagem desse número é que ele é a total imperfeição, ou seja, tudo que diz respeito a esse homem faz oposição a Deus. Tudo que diz respeito a essa figura está na contramão daquilo que Deus ensina, daquilo que nós aprendemos com Jesus. É a oposição completa de Cristo, ou seja, é um homem absolutamente imperfeito, diferente de Cristo, que é absolutamente perfeito. Então, o número 666 representa isso. E do verso 1 ao verso 10, quando João vai descrever, ele está descrevendo um homem imperfeito, e a sua imperfeição, ela consiste primariamente pelo fato de que quem levanta essa besta, essa figura, é o próprio Satanás. Não tem como ser perfeito, porque este veio para matar, roubar e destruir, e as obras dele estão sempre marcadas por imperfeição e por oposição a Cristo. Agora, lembrem sempre que nós falamos que o código de interpretação do livro de Apocalipse é sempre o Antigo Testamento. E logo nos primeiros versículos, quando João diz que vê emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, ele vai usar figuras que nós já vimos, encontramos lá em Daniel, encontramos nos profetas do Antigo Testamento, e especialmente aqui, uma descrição que é muito semelhante a uma descrição que está lá em Daniel, capítulo 7, de 1 a 6 e de 17 a 18. O anticristo, ele foi representado antecipadamente lá para Daniel nos seus dias, quando Deus estava revelando para Daniel as dificuldades que o povo de Deus ia passar até o nascimento de Cristo, até a vinda do Senhor Jesus, os impérios que surgiriam, e especialmente lá para Daniel, Deus falou a respeito de um grande inimigo, e esse inimigo ele é representado na figura de uma besta, que tem uma cabeça como de leão, como de urso, de leopardo, e uma outra ainda mais terrível, e a ideia que está ali, é a ideia dos impérios que surgiriam, exatamente naquele período em que Daniel estava vivendo, o Império Babilônico, depois o Império Medo-Persa, depois o Império Grego, e depois o Império Romano, que é descrito aqui como uma outra cabeça terrível, uma outra besta terrível, nefasta. E da mesma maneira como foi lá, aqui João está usando o mesmo artifício para descrever esta oposição que viria, e especialmente este inimigo que emerge do mar. A ideia de emergir do mar é a ideia de emergir dos poderes desse mundo. São poderes relacionados com poderes políticos, são poderes governamentais, são poderes do mundo pagão, não tem a ver com poder religioso, mas desse mundo se levantam reinos e impérios contra o povo de Deus. Se nós pensarmos nesse histórico que vem desde Daniel, nós podemos pensar, nos dias de Daniel, o povo de Israel e o povo de Judá eram escravos nesse império babilônico. Depois, eles são libertados para voltar para a sua terra, mas os impérios, especialmente esses impérios terríveis, eles não deixaram de existir. O Império Babilônico foi sucumbido pelo Império Medo-Persa. E depois o Império Grego venceu o Império Medo-Persa e dominou o mundo, expandiu o Império Grego por todo mundo conhecido da época. E depois vieram os romanos e dominaram o Império Grego. Nesse período sempre se levantaram figuras que tinham como objetivo principal destruir o povo de Deus. Vou citar um exemplo para vocês aqui do Antigo Testamento, que é a figura de um imperador chamado Antíoco Epifânio. E Antíoco Epifânio, ele tinha um ódio terrível contra a igreja do Senhor, contra o povo de Deus, que era o povo hebreu, a tal maneira que ele não apenas profanou o templo, que era o templo construído por Salomão, o templo do Senhor, e depois reconstruído por Esdras, com o auxílio do imperador, naqueles dias, por Esdras e Neemias. Ele não apenas consagrou este mesmo templo a Zeus, que era um deus grego, mas ele também foi capaz de ir lá e sacrificar
uma porca sobre o altar, profanando e de alguma maneira vilipendiando sobre a fé dos irmãos do Antigo Testamento, da igreja veterotestamentária. Depois, no primeiro século, o imperador Tito, no ano 70, ele destruiu a cidade de Jerusalém e queimou o templo, e ainda colocou a culpa sobre os judeus. Nesse mesmo período, uma outra figura, como a figura de Nero, ela foi descrita como uma figura também terrível, e Nero se suicidou, e alguns até acreditaram que na realidade ele não morreu, mas ele estava redivivo na figura de Domiciano, que foi um outro imperador, um outro governador daquela região, que perseguiu a igreja, e os 3 primeiros capítulos de Apocalipse fazem muita referência a isso, daquelas igrejas que eram perseguidas, especialmente por Domiciano. Ou seja, a igreja de Cristo, ela sempre foi atacada por esses representantes de Satanás, por esses anticristos que surgiram para tentar, de alguma maneira, destruir a igreja. E estes homens, como Paulo, como João, eles fazem referência a isso. João, lá no capítulo 2, no verso 18, ele diz que estes anticristos estão por aí, muitos deles já estão no mundo, estão atacando a igreja. E então, nós sabemos que este ataque, este movimento vem de longe, e estas figuras aqui, como é apresentado por João nesse texto, elas dizem respeito a isso. É esta imagem que é resgatada desde o Antigo Testamento e trazida aqui para o Novo. Esta besta nada mais é do que estes reinos dos homens que se levantam contra o povo de Deus. Mas especialmente aqui, no que João está nos mostrando, veja que ele vai pincelar dentro desses anticristos que vai receber a autoridade de Satanás. Vou ler o texto, perceba isso agora. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. 7 cabeças. Essas 7 cabeças muito bem podem representar os grandes impérios do mundo, tá? E isso não teria nenhuma dificuldade de interpretação, de entender que o texto está falando sobre esses grandes movimentos, esses grandes poderes da terra. Mas veja o que ele fala. E sobre os chifres, e lembra que chifre é sempre a ideia de poder, 10 diademas. Diademas é a ideia de fazer a mente das pessoas, fazer o pensamento das pessoas, é a influência cultural, é a influência de um tempo, da cultura e da ética das pessoas. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia, ou seja, esses diademas e essas cabeças, elas influenciam o mundo, elas governam o mundo com o quê? Com oposição a Deus. É isso que significa esse versículo primeiro. E ele diz: a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de leão. Ele está remetendo a Daniel, dizendo: olha, vocês sabem do que eu estou falando, porque Daniel já falou dessa maneira lá atrás. E então ele diz: e deu-lhe o dragão, que é Satanás, o seu poder e o seu trono, e grande autoridade. Ou seja, Satanás está agindo por trás desses grandes governos, dessas grandes autoridades, para fazer oposição à igreja. E aí verso 3, então vi uma de suas cabeças, lembra, são 7 cabeças, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Bom, o que acontece é que nesse momento aqui, João, ele abandona aquela imagem que diz respeito a impérios, e ele começa a falar de uma pessoa. E não só ele começa a falar de uma pessoa, como a partir daí ele continua falando sempre de um indivíduo. O que combina perfeitamente com aquilo que Paulo diz lá em 2 Tessalonicenses. O que acontece? Acontece que Satanás, ele vai do meio desse mundo de oposição a Deus, representado por esses impérios, representado aqui por esses animais, nesse mundo de governos anticristãos, uma figura, em um momento muito específico, ela se levantará e terá um destaque. Por quê? Porque ela será ferida de morte e aparentemente ela será curada. E eu falo aparentemente porque as obras de Satanás e as obras do anticristo, elas não são perfeitas. Então isso daqui é uma imitação, é uma tentativa de imitar a Cristo. É o que Satanás sempre fez, é tentar tomar o lugar de Cristo, imitar a Cristo,
fazer com que Cristo seja tirado da história e que a glória venha para Satanás. Então a ideia aqui é que em algum momento, uma figura muito específica na história, um homem com identidade, com CPF, com RG, esta pessoa será ferida e numa artimanha de Satanás, essa pessoa vai ressurgir, aparentemente ressuscitar. E Satanás dará a essa pessoa o seu poder, a sua autoridade, a eficácia do seu poder, para que essa figura, ela seduza os homens, ela seduza a adoração dos homens, e essa figura que é contra Deus, que blasfema contra Deus, ela vai chamar o mundo a adorá-la. Bom, em que contexto, em que tempo essas coisas vão acontecer? João diz, vi emergir do mar, lá no verso 1. Mar é o mundo sem Deus, é a multidão das nações em desespero, em agitação. Mar é este lugar de onde procede tudo aquilo que faz oposição a Deus. A ideia, quando ele usa essa referência a mar, é que quando emergir essa besta, o mundo estará passando por uma grande convulsão natural. Será tempos de terríveis terremotos, de epidemias e de fome. Ou seja, é um tempo em que as pessoas estarão em desespero. Muitos estarão questionando a fé e abandonando a fé em Cristo. Haverá grande apostasia, tempos de guerras e rumores de guerras. Tempo em que as pessoas não vão se entender, muito pelo contrário, vão se degladiar em todas as arenas. Nesse tempo em que ninguém tiver paz em lugar nenhum, as pessoas estiverem tomadas pelo medo, as pessoas estiverem assustadas, nesse tempo surge alguém com a proposta de paz. Nesse tempo surge uma figura que não é uma figura bíblica, lá do passado, de 2000 anos atrás, mas uma figura contemporânea que ressuscitou, e que tem poder, e que faz maravilhas e sinais. E o que vocês acham que vai acontecer com o mundo quando essa figura surgir? O mundo que está desesperado, o mundo que quer uma cura para uma doença, o mundo que está com medo da morte, o mundo que está vivendo problemas sociais terríveis e insolúveis, que tenta todos os tipos de artifícios para solucionar as diferenças e as desigualdades e não consegue. E de repente surge uma pessoa com um poder. O que acontece nesse mundo é que esse inimigo terrível surgirá imitando a Cristo, com poder e oferecendo uma solução para os problemas mundiais. João está alertando a igreja e dizendo, esse dia vai chegar. Esse dia em que essa grande fera, essa besta, essa monstruosidade, agindo em nome de Satanás, com a eficácia de Satanás, imitará a Cristo. Eu imagino que essa ideia de que foi ferido e depois ressuscitou, é uma oportunidade para que Satanás tome o corpo de alguém e personifique toda a sua maldade, todo o seu poder, agindo como homem, porque ele quer imitar a Cristo. Ele não pode fazer o mesmo que o Espírito Santo fez por ocasião do nascimento de Jesus, mas ele vai fazer algo, ele vai simular uma coisa que traga impacto para as pessoas e que chame a atenção do mundo. É isso que João está dizendo. Mas o mundo então vai entregar as nações, o governo, o poder a essa figura. Por quê? Porque essa figura é uma figura de poder. Ele incorpora todo o poder, toda a força e toda a crueldade dos grandes impérios do passado, e agora no presente ele tem autoridade, ele tem força. É o que nós encontramos nesse texto. Veja o que é dito sobre ele. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Ele fala com poder, fala com autoridade e profere blasfêmias. O verso 6 diz, ele abriu a boca com blasfêmia contra Deus, ele tem coragem de enfrentar e de blasfemar contra o próprio Deus e difamar o seu nome. Verso 7, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Ele vai lutar contra a igreja, e o que vai acontecer? Ele vai vencer. Como que aparentemente ele vencesse o próprio Deus. Foi-lhe dada ainda autoridade, o texto diz que ele ganhará o direito de reinar, de ter autoridade sobre toda língua, toda tribo, todo povo e toda nação. Ou seja, é um grande governo mundial, uma figura que vai conquistar todo o poder. Mas não apenas isso, ele não apenas tem autoridade e poder sobre todo o mundo, mas ele vai receber a adoração do mundo todo.
O verso 8 diz: adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Aquele que não é verdadeiramente um eleito do Senhor, vai adorar essa figura nefasta. Porque este anticristo vai manifestar grandes sinais e grandes milagres. Ele vai oferecer uma paz para esse mundo. Não é a paz produzida por Deus, mas ele vai oferecer um tipo de paz. Esse anticristo, ele vai realizar grandes sinais que trarão aparente estabilidade ao mundo. Esse anticristo, ele vai ditar e ele vai disseminar novos ensinos e falsos ensinos, mentiras contra Deus. Os homens que não suportarão mais a verdade das Escrituras vão amar os ensinos desse anticristo. Vão se acomodar àquilo que ele vai propor. E não apenas vão adorá-lo, mas vão adorar o dragão que lhe deu poder. Porque ele não vai simplesmente trazer adoração para si, mas ele vai dizer quem é o seu pai. Ele vai trazer adoração para o dragão. É o que está dito aqui. Todos adorarão, não apenas a besta, mas adorarão também o dragão. Ele será alvo da adoração do mundo. O anticristo fará com isso uma oposição final e absolutamente forte contra a igreja, porque no tempo em que esse mundo decidir que o objeto da adoração tem que ser o anticristo, o homem da iniquidade, nesse tempo você não vai mais poder adorar a Deus, porque isso não apenas será um problema religioso, mas será um crime político, será um problema de lei. Você não pode oferecer. E aí nós voltamos àquele contexto lá do primeiro século. Lembra das igrejas da Ásia Menor? Qual era a dificuldade delas? O imperador era autodeclarado divino, e a adoração tinha que ser dada a ele. Ele não impedia que você adorasse outros deuses, mas era absolutamente necessário que você adorasse a ele. Você poderia adorar a ele e qualquer outro deus. E o problema é que a adoração que o nosso Deus requer de nós, ela é exclusiva, ela não pode ser sincrética. Você não pode adorar a Deus e adorar Domiciano, como era o caso no primeiro século. E nos últimos dias também, o nosso Deus continua sendo o mesmo. E Satanás se contenta com a adoração sua, não exclusiva, mas Deus não. E nesse tempo então, você terá, ou nós teremos, se esse for o nosso tempo, que enfrentar essa grande oposição. A perseguição à igreja vai ser consolidada de uma maneira como nunca antes aconteceu, e personificada na figura desse homem, este homem que trará grande dano à igreja do Senhor, esta figura nefasta, tanto lá de Tessalonicenses como aqui de Apocalipse capítulo 13. A partir do verso 10, nós temos a descrição da segunda besta. João diz, a partir do verso 11, vi outra besta emergir, e agora ele faz referência à terra, emergir da terra. Nós já trabalhamos essa imagem aqui dentro de Apocalipse. A ideia de emergir da terra é de uma besta que vem de dentro do povo cristão, do povo de Deus. É alguém que esteve entre os crentes, é alguém que esteve entre o povo de Deus, é uma figura religiosa, essa é a ideia. É alguém que emerge do contexto religioso, é alguém que vai seduzir pela religião. E a ideia então é que, se o anticristo é uma imitação fajuta, feita por Satanás, de Cristo, o falso profeta que aparece, essa segunda besta, que é a besta que emerge da terra, é uma imitação do Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo e leva o homem a adorar a Cristo? Não é o Espírito Santo de Deus? Então Satanás vai fazer algo semelhante. Ele vai levantar uma figura religiosa que vai convencer os homens com milagres, prodígios e sinais, operar coisas desse tipo para fazer com que as pessoas adorem a figura da besta, porque ele agirá em nome dela. E aí vejam só, João diz para nós, verso 11: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres. E aí você tem aí uma referência, você pode voltar, você tem uma referência ao próprio livro de Apocalipse, quando faz uma descrição do Cordeiro de Deus. É imitação, é paródia daquilo que é verdadeiro, santo, justo e perfeito. Parecendo o Cordeiro, mas quando abrir a boca fala como Satanás, fala como um dragão.
exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Ou seja, diante do anticristo, ele tem o mesmo poder e autoridade que o anticristo tem, que Satanás tem. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Ou seja, ele fala, ele vai fazer, ele vai preparar o caminho, ele vai pavimentar a adoração ao anticristo. Ele é um profeta desse anticristo. E aí o texto diz que, não apenas isso, mas verso 13, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Já imaginou isso? Já imaginou como um pastor? Essa figura aqui é a figura como um pastor. O pastor do culto e da adoração ao anticristo. Ele chega num determinado lugar e diz, olha, se todo mundo aqui não se dobrar, não se curvar, não adorar, vai descer fogo do céu e vai queimar vocês. E aí alguém duvida e realmente acontece. São dois autores do Novo Testamento que falam isso. O apóstolo Paulo, que fala lá em 2 Tessalonicenses, e aqui João está dizendo as mesmas coisas. Esta figura do falso profeta, ele agirá com todo o poder e com toda a eficácia de Satanás. E o texto diz que, verso 14, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. E isso é natural. Essa sedução. Vou dar um exemplo para vocês. Sexta-feira eu estava assistindo um programa que eu gosto muito ao meio-dia, e na sexta-feira eu assisti uns 10 minutos e desliguei o programa porque não me interessava. Porque o convidado dessa entrevista na sexta-feira era uma tal de uma vidente, aí de Sorocaba, que acertou quem ia morrer em 2020, acertou 2 aí que ela chutou lá e acertou mais alguma outra coisa aí, e aí chamaram ela lá para perguntar sobre 2021. E aí eu já desliguei porque eu não... Mas o problema é que quando você vai ler os comentários lá de quem está assistindo, o povo adora isso. E as pessoas seguem. E aí era um atrás do outro perguntando, qual o telefone dela? Passa o telefone, passa o e-mail, passa o Instagram. Porque o ser humano adora. Vai lá um charlatão e fala um negócio que é nítido que é mentira. É nítido que é um engano. E o ser humano vai. Existem até hoje ciganos lendo a mão de pessoas na rua e ganhando dinheiro para isso. Sabe por que existe? Porque tem gente que acredita nessa bobagem. Agora, imagine quando não for charlatanismo. Quando for real, comprovado, diante dos olhos, é poder, está fazendo uma coisa miraculosa mesmo. E Satanás, ele não é como Deus. Ele é infinitamente menor do que Deus. Mas ele tem um bocadinho lá de poder para fazer umas coisas. Para deixar homens serem seduzidos, enganados e iludidos. E é isso que esse falso profeta fará. Agora, o curioso é que a ideia do falso profeta é que ele vem do meio religioso. E a gente poderia se perguntar, mas como é que isso acontece? Isso é muito simples de ser identificado. É no meio religioso de pastores, de padres, de bispos, de líderes religiosos, que surgem pessoas que começam a tomar um caminho diferente daquele que é o caminho da nossa única regra de fé e de prática. E começam a ensinar mentiras e enganos. E é isso que João está nos mostrando. Tomem cuidado. Se por um lado nós precisamos ser perseverantes diante de todo o ataque desse mundo contra a igreja, por outro lado nós precisamos de fidelidade absoluta à palavra de Deus. Porque os falsos mestres, eles surgem no meio do povo de Deus. Eles não surgem lá no mundo pagão, eles surgem no meio do povo de Deus. São líderes de grandes religiões nessa terra, que surgem de repente e começam a pregar um outro evangelho que não é o evangelho de Deus. Que começam a pregar doutrinas que não são doutrinas das Escrituras, mas são doutrinas de homens, são doutrinas do diabo. Isso surge no meio do cenário das pessoas religiosas. E a gente está vendo isso acontecer o tempo inteiro. Quantos grandes líderes e, aos olhos humanos, promissores líderes religiosos, eles se apostataram da fé. Alguns deixaram de crer até em Deus. Outros ainda alegam que creem em Deus, mas não creem, porque ensinam e proferem mentiras. Outros estão ali em cima do muro. A gente está ali observando e clamando a Deus que tenha misericórdia para o cara não descambar. É um pastor famoso dentro do cenário brasileiro aqui, que há uns 2 meses atrás, defendendo a causa homossexual,
ele disse que a Bíblia precisava ser atualizada. Porque quando a Bíblia proferiu, quando textos foram escritos contra o homossexualismo, era uma época em que as pessoas tinham a cabeça fechada. Será que o Espírito Santo tinha a cabeça fechada? Mas nós temos pastores influentes. Você entra no canal do YouTube lá, o canal dos caras tem milhões de seguidores. Mas estão ensinando falsas doutrinas. Em outras palavras, estão pavimentando o caminho do falso profeta que virá. Tem um líder de uma grande denominação que começou no Brasil, mas hoje é uma denominação mundial, que teve a ousadia de, falando a respeito do milagre de Jesus de transformar água em vinho, disse para o povo: olha, venham para a nossa igreja, porque aqui nós não vamos transformar água em vinho, porque Jesus precisava dar comida para aquelas pessoas, não vinho, porque eles não estavam precisando de vinho. Ou seja, o camarada teve a capacidade de criticar Cristo porque transformou água em vinho. E falou: aqui não, aqui é melhor, vem para cá que aqui nós vamos resolver os seus problemas. E aí, o que mais decepciona é a gente chegar na casa de crente e você encontra lá carnezinho dessas igrejas, livrinho desses pastores, revistinha de escola dominical desses pastores. Está lá, o pessoal está bebendo, está comendo desses falsos profetas, que ensinam mentiras e enganos. O falso profeta é uma figura religiosa, mas apóstata, que não tem compromisso com a palavra de Deus, não tem fidelidade a Deus, e ele vai seduzir os homens com poder e com sinais, com a autoridade e o poder dado por Satanás a ele, para levar pessoas a adorar o anticristo. Então cuidado com os pagãos, mas cuidado com os religiosos também. E aí há uma informação interessante sobre este momento, em que você tem as duas figuras: a besta que emerge do mar, que é o anticristo, e a besta que emerge da terra, que é o falso profeta. Eles se juntarão na sedução e na conclamação e obrigatoriedade de fazer o mundo adorá-los. E eles fazem isso de tal maneira que o anticristo, ele assume a figura de governo mundial, num governo único, e a besta assume a posição de sacerdócio desse governo único, conclamando e exigindo a adoração, e exigindo de tal maneira que quem não adora é morto. O verso 15 diz: e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Vamos lá. É uma coisa aqui meio misteriosa, mas eu tenho uma suspeita sobre isso. A ideia aqui é que o falso profeta, ele terá o poder de dar vida a uma estátua. Bom, vamos lá. João está olhando e vendo uma visão, ele está tendo uma visão, ele está descrevendo o que ele está vendo. João não tinha obrigação de conhecer as tecnologias que nós conhecemos hoje, ele estava lá no primeiro século. Mas eu suspeito de duas questões importantes aqui. Na nossa atualidade, eu quero falar um pouquinho sobre a atualidade, no nosso tempo hoje, nós estamos usando diariamente, lidando com ferramentas que não apenas mapearam o mundo das coisas, mas o universo das pessoas, os universos individuais de cada um de nós, a nossa personalidade, a nossa individualidade está sendo mapeada todos os dias por todas as ferramentas digitais conectadas que nós temos. Todos nós estamos sendo transformados em códigos, através de algoritmos que fazem um mapeamento da nossa vontade, das nossas opiniões, dos nossos gostos, dos nossos hábitos, de tal maneira que antes que você vá lá no Google pesquisar sobre alguma coisa que você quer, lá no Facebook essa coisa já está sendo oferecida para você. E aí você se surpreende: mas como é que eles sabiam que eu ia procurar isso aqui? Sabe o que eles sabiam? Porque é matemática. Você está sendo filmado de um jeito diferente, não é com as lentes como a lente de um filme. Você está sendo filmado numericamente. A cada quantos minutos você entra na rede social,
A cada quantos dias você pesquisa uma coisa? De quanto em quanto dia? De quantos em quantos dias você pesquisa por cápsulas de café para a sua máquina de café? De quantos em quantos dias você procura um perfume? De quanto em quantos dias você faz uma pesquisa sobre lugares para onde você quer viajar? Para onde você mais viaja? Para onde você anda? Você coloca no Google Maps todos os dias lá o endereço que você... Então, isso tudo está sendo transformado em números, de tal maneira que você, eu, cada um de nós, a nossa intimidade, ela está revelada, decifrada por uma inteligência artificial. E aí, eu quero chegar nessa palavra. Você fala assim, pastor, o senhor está viajando. Não estou viajando, estou falando de coisas que você pode ir para casa hoje e pesquisar sobre elas. Uma sugestão que eu dou para vocês, tem um filme, não tem muita coisa boa no Netflix, mas tem alguma coisa lá que você deveria assistir. Tem um documentário lá chamado O Dilema das Redes. E esse documentário é um documentário feito pelos próprios criadores, as pessoas que estavam por trás da criação de redes sociais como o Facebook. E eles mesmos abandonaram isso, por quê? Porque isso mudou completamente a característica da ideia inicial. Porque agora, o que está por trás dessas grandes ferramentas, essas redes sociais, das quais todos nós fazemos parte, é uma grande venda de produto. E sabe qual é o produto que é vendido pelas redes sociais? Alguém sabe qual que é o produto? O produto é você. E num dado momento do documentário, o cara que trabalhou lá dentro, que fez parte da criação, ele disse o seguinte, prestem bem atenção numa coisa. Quando você não tem que pagar por uma coisa que você está consumindo, você é o produto. Vou repetir isso. Quando você não tem que pagar por uma coisa que você está consumindo, você é o produto. Você paga para ter o WhatsApp? Não paga? Então você é o produto. Você paga para ter Facebook? Não paga? Você é o produto. Você paga para ter Instagram? Não paga? Você é o produto. Você paga para ter Twitter? Não paga? Então você é o produto. Vou falar de nós. Nós pagamos para transmitir um vídeo pela internet, pelo YouTube? Não, nós somos o produto. Uma vez, não pouco tempo atrás, uma pessoa, ô pastor, viu? Olha, no meio da sua pregação você estava falando contra um monte de coisa lá, e aí o YouTube parou lá para dar uma propaganda, e a propaganda era exatamente do que você estava falando contra. Eu falei, eu não tenho como controlar isso. O que eu posso fazer para você é, compra uma conta premium, você vai pagar R$19 por mês, você não vai ver mais propaganda nenhuma no meio dos vídeos. Porque eu não controlo o que vão colocar no meio do vídeo. Agora, por que eu estou citando isso tudo para vocês? Porque, veja, João não tinha a obrigação de saber sobre essas mecânicas do século 21. Ele não tinha. Mas ele diz o seguinte, olha, o falso profeta, ele fez um boneco, ele fez um robô, ele fez uma imagem da besta. E ele comunicou vida. E eu suspeito que o que ele está dizendo aqui é a respeito de alguma coisa do nosso tempo que tem a vida própria, que tem uma coisa como inteligência artificial, que vai monitorar a sua vida de tal maneira que vai saber se você adora ou não adora. Que vai fechar as portas desse mundo de tal maneira para você, que se você não adorar a besta, você fica fora desse mundo. Você não compra, você não vende, você não negocia, você não vive, não se relaciona, porque vai trancar você. E nós estamos muito perto disso. Políticas mundiais estão sendo implementadas para que eu não tenha mais privacidade. Os dados que nós trocamos diariamente nessas redes sociais, nesses novos meios de comunicação, nós em pouquíssimo tempo não teremos mais privacidade sobre eles. Se é que já não temos. Sabe o que tudo isso é? Isso tudo é o sistema do anticristo e do falso profeta, que nós estamos sem perceber, sendo acoplados dentro desse sistema, e vai chegar um momento, o dia D, em que essa figura nefasta vai surgir, em que o falso profeta vai surgir, e nesse dia, em segundos, nós seremos não só identificados, mas seremos execrados, perseguidos e mortos. Porque o texto diz que foi dado ao anticristo vencer, batalhar contra a igreja e vencê-la.
por um período curto, 42 meses, 1.260 dias, se for contar o dia 31 de cada mês, 1.281 dias. Seria o equivalente a 3 anos e meio. Lembra, João, quando fala de números, a gente não pode tomá-los literalmente. Mas se comparado aos milênios que ele cita, 3 anos e meio, então é alguma coisa bem pequena, limitada. Que significa que essa dupla do mal, ela não terá poder ad eterno sobre a igreja, mas que ela terá uma aparente vitória sobre o povo de Deus, e então virá o fim, e então virá a conclusão. Bom, o texto diz que a todos, os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. E o pessoal fica lá, pastor, o que é a marca da besta? É um chip? É o chip do tamanho do arroz? É muito mais simples do que a gente imagina. Ah, é o celular, pastor, ó, cabeça, testa, né, e mão direita. Mão diz respeito à ação, agir. E testa diz respeito a pensar, crer, acreditar. Qual que é a marca que está sendo imprimida nas ações dos homens e na mente dos homens? Que é a marca da besta. Vou citar para vocês exemplos. São leis, culturas, modo de vida contrário àquilo que Cristo ensina. Tem. Por exemplo, Deus criou a família homem e mulher. Aí vem o mundo e consegue impregnar na geração dos mais novos que essa não é a única forma de se relacionar. Heterossexualismo é uma opção, não é a única opção. Tem muitas outras. E essas novas gerações abraçam isso. E quando você diz o contrário, eles olham para você e dizem, isso é preconceito. A mente deles já está marcada. Aí aparece lá o doutor, eu vou citar o nome, Drauzio Varela, um dos médicos mais respeitados e ouvidos deste país. E ele vai e faz referência, para falar da mulher, ele faz a referência a uma pessoa que tem uma genitária tal. Não é a mulher. Pessoas que têm tal genitária podem ter tal doença. Porque ele não é capaz de identificar biologicamente mais quem é homem e quem é mulher. Porque ele serve a uma agenda que acredita e defende ideologia de gênero. E sabe o que é ideologia de gênero? É marca da besta. É uma maneira de pensar e uma maneira de agir. A ideologia de gênero é uma proposição de que o sexo de alguém não é definido biologicamente, mas é definido social e culturalmente. Então você nasceu com um órgão genital masculino, mas ao longo da vida você se descobriu feminino. Então você vai dizer, olha, eu sou uma mulher no corpo de um homem. Então desconsidera a minha biologia e acredita no meu coração, na minha cabeça, no meu pensamento. Mas não só isso, essa coisa é tão maluca. Lá na França tem um cidadão que primeiro brigou para ser reconhecido como um cachorro. E depois ele descobriu que na realidade ele não era um cachorro, ele era um cavalo. E ele vive dentro de um estábulo e existe uma luta na justiça para que ele seja documentado como um animal. E nos Estados Unidos tem camarada querendo ser aceito como árvore. Ah, uma motosserra para cortar essa árvore. Vocês estão muito, para vocês não ficarem tão tensos. E o pessoal está achando que marca da besta é chip, é celular, é código de barras. Marca da besta é pensamento anticristão. E são ações anticristãs. Por que o mundo briga tanto pelas políticas abortistas? Porque isso é antibíblico. Isso é anticristão. E os cristãos estão sendo cozinhados em banho-maria,
E já tem alguns, pastor, se for assim, se for assado, eu aceito. Não pode aceitar. Porque o Senhor é o dono da vida. A vida pertence a Deus. Eu não posso tirar a vida. Querem mais? Verdade e mentira. Nós vivemos num mundo em que não existem mais essas duas coisas. Porque hoje tudo depende do seu ponto de vista. Todo mundo tem a sua verdade individual. E a gente está esperando o chip, está esperando a marca na testa. Todos, os grandes e os pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, todos, a besta, o falso profeta, faz com que seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. O número do seu nome qual que é? 666, que é imperfeição. Enquanto você não tiver com a cabeça feita dessa maneira, você não é aceito nesse mundo. É ou não é assim? Experimente defender verdades absolutas em redes sociais, para você ver o que acontece com você. Sabe por quê? Batem palma na rede social para o camaradinha que vai lá e pede desculpa por ser um homem branco rico. Aí todo mundo vai lá e aplaude. Por quê? Porque ser um homem, ser branco e ser rico é um pecado e um erro no nosso tempo. Da onde tirar essa bobagem? Senão dessa cultura absolutamente desprovida de inteligência, de verdade, desprovida de senso de propósito, que é a cultura do nosso tempo. A cultura de loucos. É um verdadeiro manicômio. É o que nós estamos vivendo. Essa é a marca da besta. E em pouquíssimo tempo, se você tiver opiniões e verdades absolutas, como as da palavra de Deus governando a sua vida, você não compra, você não vende, você não aparece, você não fala, né? Já ouviram a expressão? Você não tem o lugar de fala. Já ouviram essa expressão? Ninguém está dando muita importância para isso, mas dê importância para isso. O que está sendo dito é o seguinte, olha, se você não abraçar uma dessas bandeiras aí do século 21, você não tem lugar de fala. É o seguinte, se você não pedir desculpa por ser um homem branco rico, você não pode falar nada, você tem que ficar com a boca fechada. Principalmente se você for um homem branco e for rico. E for heterossexual, então, aí você não pode falar mesmo. Por quê? Porque este é um tempo em que a loucura e a mentira é tomada como verdade. E a verdade e aquilo que é são, como a sã doutrina das Escrituras, não é aceito. Os homens não suportam a sã doutrina. Por quê? Porque a mente do homem e a política desse mundo, os governos desse mundo estão sendo formatados à imagem e semelhança, não de Cristo, mas à imagem e semelhança do anticristo e do falso profeta. Apenas não apareceu essas figuras visíveis, com CPF e identidade, mas elas aparecerão logo logo. Porque o pensamento, o modus operandi delas está presente no mundo. Então, quando o texto fala dessa imagem que recebeu o fôlego de vida, está falando de algo que nós já estamos vendo. Inteligência artificial mapeando nossa vida, prevendo os nossos passos e nos entregando, vamos dizer assim, nos denunciando na nossa fé, nas nossas convicções. Existem palavras hoje que você não pode usar, por exemplo, quando você faz uma transmissão no vídeo. Porque se você usar, eles derrubam o vídeo. Lembram das 3 palavras do início? Perseverança, fidelidade e sabedoria. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. E perseverança e fidelidade, verso 10. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Essas 3 palavras são apresentadas no texto e passam quase que desapercebidas. Mas essas 3 palavras são as palavras para nós, crentes. João está dizendo, gente, perseverem. Perseverem.
Porque quem prende, oprime e ataca a igreja será preso, será oprimido e será destruído. Sejam perseverantes, perseverem até o final. Ele terá domínio por um tempo limitado, são 42 meses, é um pequeno tempo. Nós não sabemos se são literais, eu acredito que não, mas é um prazo curto, não é para sempre. Ele tem um dia para ser derrotado. Então, persevere até o fim. Segundo, como é que você vai vencer isso? Fidelidade à palavra. Como é que eu vou ter fidelidade à palavra se não conhecendo a palavra? Por que a gente insiste tanto em ler a Bíblia, e estudar a Bíblia, e participar dos cultos, e participar dos estudos, e estudar, porque eu só posso ser fiel se eu conhecer. E sabedoria é aquilo que Paulo bate na tecla em todas as suas cartas, que é discernimento espiritual, é conhecimento pleno das coisas de Deus. Paulo ora lá pela igreja de Colossos, lá no capítulo 2 de Colossenses, dizendo: Senhor, eu peço, eu intercedo para que o Senhor lhes dê pleno conhecimento da verdade, que o Senhor lhes dê discernimento espiritual. E João aqui está falando, vocês precisam ter sabedoria, e a sabedoria é essa, é vocês terem discernimento para entender estas coisas, vocês perceberem essas coisas. A gente está num mundo em que nós terceirizamos o estudo, terceirizamos o entendimento, e nós não queremos ter o trabalho de estudar para ter convicção das coisas. A gente fica esperando que alguém traga a convicção para a gente e entregue de mão beijada. E a gente só tem que acreditar. Só que isso é muito arriscado. Tinha um presbítero com quem eu trabalhei durante muito tempo, e ele dizia assim: olha, se você não quer ser enganado, então você não pode ser refém do portador da notícia. Capite? Se você não quer ser enganado, então você não pode ser refém do portador da notícia. Significa que você pode até ouvir uma notícia trazida por outras pessoas, mas você tem que ter a capacidade de averiguar, de verificar. E é isso que João está dizendo. Aqui está a sabedoria, discernimento espiritual. Vocês precisam conhecer a palavra para perseverarem, precisam conhecer a palavra para serem fiéis à palavra de Deus, fiéis ao Senhor. Precisam conhecer a palavra para discernir o tempo em que vocês estão vivendo. Mas eu não posso dizer que isso vai acontecer amanhã, daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos. Mas é muito fácil, à luz do que nós lemos aqui, perceber que muita coisa, e eu usei várias vezes esse termo, pavimentação, muita coisa do que foi dito aqui está sendo pavimentado, preparado para esses acontecimentos, especialmente nesses dias em que a igreja tem enfrentado. Todas as vezes que surgem governos totalitaristas, que por pretextos os mais diversos, nos privam da nossa liberdade, tiram de nós direitos individuais, que são inalienáveis. Todas as vezes que isso acontece, nós temos que prestar muita atenção em quem está por trás disso. Porque invariavelmente, nesta terra, todas as vezes que isso aconteceu, o movimento por trás disso é um movimento anticristão. E nós estamos experimentando isso agora. E não é só aqui no Brasil não, é no mundo inteiro. Uma movimentação para um governo único nesse mundo está acontecendo dentro da economia. Está acontecendo no meio do comércio. Está acontecendo pelas redes sociais, pelos movimentos culturais. Só está faltando acontecer na política, no cenário político mundial. Mas está muito próximo disso acontecer. E nós precisamos de perseverança, fidelidade e sabedoria para vencer isso. Eu encerro lembrando para vocês de quem é a vitória. 2 Tessalonicenses 2,8 nos afirma que Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda o homem da iniquidade e a besta. E não apenas esse texto, mas lá em Daniel capítulo 8, 25 diz que ele será quebrado sem esforço de mãos humanas, apenas com a palavra da boca do Senhor. Em Daniel capítulo 7, 26 diz que Jesus vai tirar dele todo o domínio e vai destruí-lo e consumi-lo até o fim.
Lá em Apocalipse capítulo 19 e 20 diz que o anticristo será lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram os demônios e todos os homens pecadores. Em 1 Coríntios capítulo 15 diz que Cristo colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Em Apocalipse capítulo 9, 4 diz que a igreja está selada, guardada e protegida pelo Senhor. Lá no capítulo 12, no verso 11, diz que a igreja vencerá o dragão e o anticristo pelo poder do nome do Senhor Jesus. E em Apocalipse, no capítulo 20, diz que o Senhor irá vencer e triunfar e encerrar toda essa história e colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. A igreja supera a besta quando ela persevera em Deus. A igreja supera o anticristo quando ela é fiel ao Senhor. E o próprio Senhor Jesus diz: ser fiel até a morte. Vocês têm uma coroa de vida preparada para vocês. Eu tenho um nome novo para vocês. Eu vou fazer de vocês colunas no santuário do meu Pai. Eu tenho um novo céu e nova terra. Paulo diz: as coisas do tempo presente não servem para ser comparadas com aquelas que o Senhor tem preparado para nós. Então, a igreja do Senhor Jesus persevera. Não temam o que eles podem fazer ao nosso corpo, porque o Senhor já salvou a nossa alma. Igreja do Senhor Jesus, ser fiel até a morte. Nós temos que amar mais a Cristo do que a nossa própria vida. E nesse tempo em que muitas igrejas estão vazias, porque o medo da morte tomou conta do coração de cristãos, a gente precisa fazer uma boa avaliação do que está por trás desse nosso medo. Porque se um vírus trancou a gente dentro de casa, imagine o que esse anticristo e essa besta vai fazer com a igreja, se a igreja não aprender a lidar com estes inimigos agora. Eu acredito que isso daqui é uma demonstração pequena do que vem pela frente. E nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos perseverar, sermos fiéis ao Senhor e com sabedoria discernir o nosso tempo. Era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, tudo isso em Apocalipse 13. Que Deus nos ajude a obedecer a sua palavra e a caminharmos com perseverança, fidelidade e discernimento. Feche os olhos.